Yeah. Seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Marques, hoje tem Gigante da Colina, hoje tem Vasco, o jogo mais importante do ano, vamos falar já do Vasco, queria pedir para que antes vocês ativem aqui o sininho, compartilhem os nossos conteúdos, compartilhem o nosso canal, para os amigos vascaínos, para todo mundo, siga a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, o mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então prestigiem a gente lá nas redes sociais, como vocês já têm feito, então os conteúdos têm sido bastante divulgados, chegando em bastante gente, isso que deixa a gente muito feliz, e aqui no canal, continuem aqui os amigos, que pra gente é sempre legal, e o YouTube entende a relevância e vai mostrando cada vez mais pro público. Bom, vamos falar um pouco de Vasco, né? Hoje tem Vasco da Gama, então como a gente falou ontem, a primeira porrada que a gente tomou é de que a gente não teria o Paê hoje, então não teremos o nosso craque hoje. Então um jogo que já tinha contornos, não diria que dramáticos, mas contornos que trazem aí uma certa preocupação pela ausência dele, né? Já tinham todos os ingredientes com a questão da injeção financeira no Marcílio Dias, estádio lotado, tem previsão de chuva hoje, e isso não é bom para o Vasco, sempre favorece o time que entra um pouco para se defender, né? Por mais que o Marcílio Dias precise da vitória, com certeza eles não vão correr atrás disso muito no primeiro tempo ali, devem deixar para ser um pouco mais audaciosos no segundo tempo. Então todos esses ingredientes trazem uma preocupação, mas a principal delas é a ausência do nosso craque mesmo. E aí quando a gente olha as possibilidades de quem entra, né? Então a gente, resumidamente falando, a gente fica entre Praxedes, se a gente quiser manter ali um meio campo mais reforçado, ou o Rossi, se a gente quiser ter ali um ataque, diria que com 3 atacantes, né? Vou falar já um pouquinho da escalação, mas eu acho que o Rossi acaba entrando ali como um terceiro atacante, deixa o Vasco mais ofensivo, mas em compensação deixa o meio campo um pouquinho mais vulnerável, né? Com menos poder de marcação. Vamos ver o time que o Vasco deve ir a campo, que a gente tem visto, inclusive com uma surpresa que nem agradou tanto a torcida, particularmente não me agradou tanto, que é a questão da barração do João Vitor para a entrada do Rojas. A gente precisa confiar no Dom Ramon, mas de fato é uma alteração que chama a nossa atenção. O João Vitor que vinha muito bem ali, não só na defesa, ali em defender, mas na saída de bola. Ele é um cara que ele tem uma saída de bola importante, muito vertical, tem bons lançamentos, sabe dar passe de profundidade, sabe dar passe longo. Então a saída do João Vitor e a entrada do Rojas, que a gente sabe que é um jogador muito mais limitado, um jogador basicamente de marcação, mas é um jogador que não tem saída de bola, é um jogador que com a bola no pé não tem a técnica do João Vitor, mas Dom Ramon me parece que prefere colocá-lo hoje, vamos aguardar a escalação oficial, mas me parece que o Vasco deve entrar em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Rojas, como eu falei, Medel, o Léo Pelé e o Piton, e aí o meio campo a gente deve ter ali o Zé Gabriel e o Galdames, e aí completa, aí vem a dúvida, né, se o Vasco completa com o Rossi, o Verratti e o Adson, que por mais que pareça ali um terceiro atacante, né, 3 atacantes, eu acredito que o Adson deva jogar de frente para o Verratti e para o Rossi, ou seja, um pouco mais recuado para ser exatamente esse elo de ligação entre o Galdames e o Verratti e o Rossi no ataque, né? Então o Adson deve ter essa função, né? Acredito que com uma chance muito menor de um Praxedes entrando ali no meio campo, provavelmente sacaria o Rossi, mas não acredito. O Praxedes que não tem nem jogado, tem jogado muito pouco, aliás. Então não acredito que seja ele o escolhido. A gente deve estar entrando em campo com esses 3 atacantes e com o Rojas ali no lugar do João Vitor, né? O Vasco que joga pelo empate hoje, então importante que o Vasco vença bem, né? A gente que vem se queixando muito de que o Vasco vem tendo muita dificuldade contra os times de menor expressão. Então, o que o Vasco tem jogado bem contra os times, nos clássicos, né? Contra os times de maior expressão, o Vasco tem se posicionado bem. Não sei se por uma questão do Vasco contra esses times mais qualificados, o Vasco, como não precisa propor o jogo, o Vasco, por essa defesa muito sólida, o Vasco acaba tendo mais facilidade
por ter um jogo mais reativo. E aí, quando joga com os times de menor expressão que não propõem o jogo, o Vasco acaba tendo uma dificuldade maior, né? Isso já acontecia no ano passado. Então, para quem não lembra, o Vasco jogava contra os times que estavam na parte de cima da tabela. O Vasco fazia bons jogos, pontuava. E quando o Vasco jogava contra os times que estavam ali atrás na tabela, o Vasco tinha enorme dificuldade. Inclusive, pontuou muito pouco contra esses times. Então, me parece que essa tônica continua. Acredito que tenha tudo a ver com esse setor ofensivo menos qualificado, né? A gente vem falando bastante disso, sobre estar desproporcional ao elenco do Vasco, ter uma defesa muito sólida, ter uma volância que acertou ali com a vinda do Sforza, mas quando a gente vai para o setor ofensivo, o Vasco realmente tem problemas, que esses problemas não fiquem latentes hoje, que o Vasco não precise contar com a alta performance do setor ofensivo, porque quando o Vasco precisa realmente fica muito complicado. Bom, vamos aguardar como é que fica. Então, lembrando que o jogo hoje começa às 9h30, o Vasco precisa vencer bem. Começar as vendas para Vasco e Portuguesa hoje às 10 da manhã, então vendas a todo vapor. O jogo que é no domingo às 18h10, às 6h10 da noite. Então, a torcida do Vasco provavelmente deve esgotar os ingressos para São Januário. Então, vamos que vamos. Semana começando hoje com esse jogo que não seja tenso, mas que a gente tá um pouquinho, tá? Vamos aguardar, então mais tarde, tem Gigante da Colina, todo mundo ligado na telinha, e antes do jogo ali, às 8h30 da noite, a gente vai fazer aquela nossa live de pré-jogo meio que rápida, meio relâmpago ali, só pra gente bater aquele papo. Então eu e meu brother Luizão, a gente vai estar aqui às 8h30, convido vocês para estarem com a gente. Então, novamente, queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente lá nas redes sociais, @SerVascoOficial, mesmo modo oficial é o Oda Ser Vasco. Então sigam a gente lá e compartilhem aqui os nossos conteúdos, e mais tarde a gente está junto no pré-jogo e na sequência tem Gigante da Colina. Um beijo no coração de todo mundo, boa terça-feira e aqui é Vasco, porra! Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.